me chamo Judite e faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Hoje nós vamos para mais um momento de estudo do Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita, item 18, os órfãos. Mas antes, vamos à nossa prece. Amado Pai, Mestre querido e amigo Jesus, guias espirituais que dirigem a casa de Teresa, que possamos ser inspirados para mais um momento de estudos, que sejamos envolvidos por vibrações de paz e amor, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir as lições que serão aqui hoje aprendidas, que possamos aplicá-las em nossas vidas com humildade, dedicação e amor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje vamos falar dos órfãos. E a primeira coisa que nos vem à mente, a primeira imagem que nos vem à mente quando falamos de órfãos, são crianças, né, que moram em orfanatos, que não têm pais. E falar de criança é sempre muito delicado, né, porque esse assunto vai diretamente de encontro aos nossos corações. E aí nos vem a primeira pergunta: por que Deus permite que exista órfãos? E aí o Evangelho nos auxilia nesse primeiro momento. Vou ler um trecho. Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhe servir de pais. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Então, Deus permite que haja órfãos para que todos nós possamos praticar a caridade de forma mais sublime. Praticar a abnegação, praticar o amor, praticar a caridade. Porque é um desafio receber uma criança e dar a ela a direção na vida. Então, é um super desafio. E Jesus, ele nos fala sobre a nossa grande família universal, né? Porque as crianças órfãos nos levam a ter uma visão mais ampliada sobre os laços consanguíneos, né? Existem os laços consanguíneos e a grande família universal, onde Jesus nos fala algumas vezes sobre isso, onde a cena mais lembrada nesse momento é quando ele falava a multidão, né? Ele estava pregando a multidão e uma das pessoas da multidão chega para ele e diz: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem lhe falar. E nesse momento ele responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Em verdade vos digo que todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse sim é meu irmão e minha mãe. Então, nesse momento, Jesus nos dá uma lição sobre a nossa grande família universal, que vai muito além dos laços consanguíneos desse momento e dessa vida. E aí, quando falamos de órfãos, podemos também fazer referência a essa grande família. Por que será que muitas vezes, quando algumas pessoas adotam, né, as crianças, ou irmãos, ou os filhos únicos, a mãe, né, os pais dizem: nossa, essa criança parece que sempre esteve comigo, essa criança parece que já era para ser meu, né? De repente, era mesmo, né? Porque nada acontece nessa vida por acaso. E quando falamos de grande família universal, de abraçar as crianças e pais adotivos, podemos lembrar também da história de Divaldo, né? Divaldo, ele faz um grande trabalho lá na Mansão do Caminho, onde ele recolhe e dá total assistência a crianças. E tem uma situação onde ele coloca, né, sobre a vida dele, que existia um tempo onde ele estava sendo perseguido por um obsessor,
durante muitos anos, anos a fio. E tudo que ele fazia, nada afastava o obsessor da vida dele. E aí, em um determinado momento da vida, um funcionário lá da Mansão do Caminho chama Divaldo lá fora e diz: olha, Divaldo, nós encontramos aqui uma criança abandonada, vem cá ver. E quando o Divaldo foi ver, a criança estava abandonada, né, no chão, em situações bem precárias. Divaldo toma a criança nos braços e nesse momento o obsessor vira para ele e diz: Divaldo, você ama essa criança que você acabou de encontrar agora? O Divaldo responde: eu não amo ainda, mas com certeza amarei. E nesse momento o obsessor diz: a partir de agora eu vou te deixar em paz, porque essa criança é minha mãe. Então, olha que situações nós podemos passar ou deixar de viver mediante o nosso carinho, a nossa fraternidade e o nosso amor, né? Então, é um momento em que Divaldo fez, né, recebeu aquela criança com todo amor, sem nenhum tipo de interesse secundário, né? Mas, no final das contas, ele acabou ajudando o espírito obsessor que o perseguia a entender que o amor está acima de todas as coisas. E falando também sobre crianças que foram adotadas, né, podemos nos lembrar também da história de Moisés. Moisés nasceu na época que os hebreus estavam sendo perseguidos, né? E sua mãe conseguiu escondê-lo até 3 meses de idade e depois de 3 meses ficou impraticável esconder Moisés e ela, num ato de desespero, né, mas de muita fé, enrola Moisés num manto e coloca num cestinho à beira do rio Nilo. E quem recebe, adota e cuida de Moisés, né, é a filha do faraó. A filha do faraó recebe Moisés e depois ainda contrata a mãe dele para ser a ama, né, para ajudar nessa criação, a mãe biológica. Então Moisés, ele é criado na corte como se fosse um príncipe, né, com todas as regalias de um príncipe. Mas também tinha os cuidados da mãe dele. Então ele aprendeu sobre a cultura dos hebreus, aprendeu sobre a cultura dos egípcios e conseguiu dessa forma ganhar toda a informação, todo o corpo necessário para que ele pudesse seguir a sua missão. Então, nesse primeiro momento, quando temos a impressão de que existe uma situação que está muito ruim, uma fatalidade que não compreendemos imediatamente porque ela acontece, é muito bom entender que temos diferentes pontos de vista, né? Tem o ponto de vista de que tudo está acontecendo agora, começou agora e vai terminar assim, mas o ponto de vista ampliado, onde temos vidas passadas e vidas futuras, ele nos ajuda a, se não entendermos nesse momento, pelo menos a aceitarmos situações difíceis que estamos enfrentando. Ainda falando sobre o ponto de vista, podemos ver a questão de pessoas que têm os pais vivos, mas ainda assim elas se sentem órfãos. Imagina, tem muitas pessoas que não têm a situação familiar julgada como maravilhosa, ideal, né? Muitos. E também, por que Deus permite que aconteça essas coisas? Para que nós possamos auxiliar os nossos irmãos. Auxiliar com a nossa atenção, auxiliar com o nosso cuidado, auxiliar com o nosso carinho, às vezes apenas com um sorriso. Podemos mudar para melhor a vida dos que passam pelas nossas vidas e precisam simplesmente de um pouco mais de cuidado. Temos também os órfãos da sociedade. Os órfãos da sociedade são pessoas que vivem em situação precária,
muito precária, né? Vivem pelas ruas, numa situação de aparentemente total abandono. E para esse fim, eu venho a lembrar a todos da justiça perfeita e de Deus, né? O cuidado e o carinho que Ele tem conosco. E temos também uma questão dentro do centro, né, de Teresa d'Ávila, um trabalho muito lindo relativo a pessoas em situação de rua, que é o Café com Fé. Todo domingo, os trabalhadores da casa se reúnem e preparam um café da manhã com todo carinho, com todo cuidado, para sair pelas ruas do centro distribuindo esse alimento, não só material, mas também o alimento espiritual, para que a população que se encontra nessa situação tenha um pouco mais de conforto, tenha um pouco mais de carinho, tenha um pouco mais de cuidado. Eles conversam conosco, eles colocam a situação deles, pedem coisas, agradecem, né? Nesse momento nós colocamos também algumas canções que tocam lá no centro e é um momento muito bonito. Eu até convido a todos que ainda não participaram do Café com Fé que façam isso, que procurem a direção para se inscrever, para participar de uma vez, porque certamente as pessoas que participam desse trabalho são muito, muito abençoadas. A gente volta com um coração muito em paz e muito tranquilo. E aí a gente pode pensar em algum momento, né? Não, mas eu não tenho condições de fazer nada por ninguém, eu mal consigo resolver minha vida, né? Eu mal consigo dar conta da minha família. E aí eu preciso lembrar sobre as falas de Teresa. Teresa, ela nos coloca, né, no seu livro da vida, que nós temos sim forças para fazer o bem. Basta que a gente tenha boa vontade e faça a nossa oração, né? Ela diz que não precisa de grande sabedoria, nem de grande inteligência para que a gente consiga uma conexão profunda com o Pai. Basta que a gente tenha humildade, abnegação e boa vontade. Nisso a gente consegue fazer a conexão com Deus e seguir no caminho que é preciso, desde que a gente se esforce. Então, não tenhamos medo de nos envolver em trabalhos fraternais. Não tenhamos julgamentos pesados sobre nós mesmos, né? Às vezes a gente pode pensar, não, eu não sou capaz de fazer determinada tarefa, eu sou tão pequeno, pessoa A, B, né, é muito mais preparado que eu. Mas precisamos confiar na inspiração dos dirigentes da casa. Precisamos nos colocar à disposição do trabalho, com muito boa vontade e com disposição de seguir em frente, né? No início, pode parecer difícil, mas se insistirmos, se continuarmos, as provas vão sendo superadas, né? Precisamos confiar no poder da oração. Então, que sejamos abençoados, que tenhamos força para continuar em qualquer que seja a situação da nossa vida, pois a felicidade ela é destinação do espírito. Nós estamos num planeta de nível 2, provas e expiações, num total de 5 mundos. O último são mundos felizes e ditosos. Então temos que acreditar nas promessas do Senhor. Nós chegaremos lá, mas por enquanto temos que caminhar com força e com fé. Então, vamos à nossa prece de encerramento. Amado Pai, Jesus nosso irmão, somos muito gratos pela oportunidade de mais um momento de estudos. Que esse momento se perdure
por muitas e muitas outras vezes. Que sejamos dedicados e humildes, firmes em nossa fé, firmes em nosso caminho, em busca do bem e da ajuda ao próximo. Que os dirigentes espirituais dessa casa nos auxiliem em todos os trabalhos e que tenhamos boa vontade para ouvir as inspirações e segui-las. Que assim seja, graças a Deus.